A paz do Senhor, jovens, irmãos e amigos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E eu estou aqui acompanhado com um time de professores da nossa EBD para estudarmos mais uma lição. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Meu nome é Hércules, estou como diácono aqui dessa igreja. É uma honra tê-los conosco e que fique até o final para que possa aprender e a gente aprender um pouco também. Eu aprender um pouco com esse time aqui de professores. A paz do Senhor, jovens. Eu sou Patrícia, esposa do Gênesis, e é um prazer mais uma vez estarmos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor juntos. A paz do Senhor, jovens. Eu sou o Gênesis, esposo da Patrícia. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amém? Amém, jovens. Eu vou aprender com vocês, hein? lá. Não só os jovens que vão aprender, eu também vou aprender. É isso aí. Tá certo? Então, antes de nós começarmos os nossos comentários, eu vou pedir a você que não se inscreveu, para que possa assim, se inscrever no canal, que você possa dar o seu like, participar no chat, né? Você que é da nossa igreja, marca a sua presença aí. E você, jovem, né, irmão, irmã, que é de outro lugar, que está nos acompanhando, né, nessa aula, você pode também manifestar também aí a sua presença, dizer de onde que você é, de qual cidade, né, de qual estado ou de qual país, de repente, que você esteja assistindo, para que a gente possa assim estar conhecendo, dando assim um bem-vindo. E também pedimos para que você possa também comentar, né, na aba de comentários, ali também pode manifestar, fazer as suas perguntas, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também possam assim assistir a aula. Você que está nos visitando, nós queremos desde já dizer que você é muito bem-vindo. Então, antes de começarmos, vamos orar a Deus. Eu peço aí o diácono Hércules para fazer assim essa oração. Curva a sua fronte, vamos estar orando. Senhor Deus, obrigado por este momento que o Senhor até aqui nos concedeu, que o Senhor possa, neste momento, ir de encontro àqueles corações mais duros e que o seu Espírito Santo seja real aqui nessa aula e que o Senhor venha falar aos nossos corações daqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, jovens. Eu sou a Jéssica e hoje estou aqui para fazer a leitura bíblica com vocês da aula de hoje, que se encontra no livro de Daniel, o capítulo 9, dos versículos 1 ao 4, do 20 ao 24. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte do santo do meu Deus. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Essa foi a leitura de hoje. Tchau! Nós vamos estudar a nossa lição 12 e o título da nossa lição é O Estudo, a Oração e as 70 Semanas de Daniel.
O objetivo da nossa lição é aprender com a postura de Daniel, né, o estudo, a oração diante da profecia, né, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas. É isso aí. Ok, então nós já vimos aí na lição que nós vamos estudar o título dela, os objetivos, e vamos então, né, já iniciar, né, vamos dizer para vocês que nesta aula nós vamos abordar uma das profecias escatológicas mais significantes da Bíblia, que são as 70 semanas de Daniel. E vamos dizer para você que ela vai começar a se cumprir a partir do decreto da restauração de Israel por ordem do rei Artaxerxes, que está lá em Neemias, no capítulo 2, no versículo de 1 a 8. E, contudo, a última semana ainda não teve início. São 70 semanas, mas a última semana ela não teve ainda o início. Nós vamos ver na aula por que ela não teve esse início. Então essa profecia, ela trata, né, do plano de Deus para Israel, anuncia o anticristo, a grande tribulação nos tempos de fim. Todavia, jovens, estamos vivendo aí um hiato, né, que intercede a 70ª semana de acordo com a nossa linha teológica. Nós somos pentecostais, né, da linha teológica arminiana, e a gente vai justamente abordar essa lição dentro desse contexto. Que a Igreja de Cristo ela vai ser arrebatada e ela não vai estar na terra, né, durante esta última semana, que é o período da grande tribulação. Então, jovens, se ajeita aí onde você está, preste bastante atenção para que juntos nós possamos aprender sobre esse tema, né, que é complexo e nos leva a ir além da superficialidade. Ok? Eu quero, desde já, mostrar para vocês aí, vai aparecer para vocês aí, um gráfico, né, a respeito dessas 70 semanas de Daniel. Aí vocês podem observar aí, quando ela inicia, a partir do decreto da restauração, ali do rei Artaxerxes. Aí ela vai nas 69 semanas, que é justamente com a entrada triunfal. Nós vamos abordar isso na lição, tá? Depois disso vai ter a era da igreja, vai aí acontecer o arrebatamento da igreja, aí vai começar a última semana. Então, todos esses detalhes, essa aula nós vamos abordar, ok? Então, eu quero já logo entrar no tópico 1 da nossa lição, que vamos falar sobre o estudo e intercessão de Daniel. O primeiro subtópico aí fala sobre estudando as profecias. Então, eu quero perguntar, irmão Gênesis, qual foi o contexto em que Daniel estava quando ele teve as revelações de Deus? Então, pastor, o contexto em que Daniel estava quando teve as revelações, né? O contexto era que naquele momento o reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda do Império Babilônico, né? O domínio passou para o Império Medo-Persa. Dário é quem governava naquele período, né, da história, né? E Daniel, consciente das visões que Deus lhe tinha dado, voltou sua mente para o povo e dedicou ao estudo das profecias e se lembrou das citações, das profecias de Jeremias, do cativeiro babilônico, que Jeremias tinha profetizado sobre o cativeiro babilônico de Israel. E ele tinha certeza que Deus também poderia falar com ele, né? E de fato aconteceu. Deus deu entendimento e discernimento a Daniel, né, que entendeu que a desolação, né, do povo estava ali terminando. Perfeito. Então, irmão Gênesis, esse contexto, né, que Daniel, já é no capítulo 9, que nós estamos tratando, não é isso? É isso aí. E já é uma mudança, né, de um império, Daniel né? 25 a 29, isso aí. É isso aí. Então é uma mudança de império, né? Então Daniel ele chega lá na época do Império Babilônico, o Império Babilônico cai e agora sobre o domínio aí, né, do Império Medo-Persa, né? O rei Dário, não é isso? Isso aí. Então era esse contexto que ele estava, né, vivendo aí, e ele teve aquela preocupação, né? E a gente observa que esse interesse, né, de Daniel, né, irmã Patrícia,
para ter, né, no caso, um discernimento do que estava acontecendo, ele chegou a essa conclusão porque ele leu, né, como o irmão Gênesis falou aqui, lá no livro de Jeremias, né? Então, Daniel, ele leu e estudou as Escrituras para entender o que estava acontecendo? Sim, sim. Daniel, estudando essa lição, né, a gente pode perceber que Daniel ele tinha uma sede muito grande de entender, né? Ele tinha visões, mas ele também era dos livros, ele estudava muito, ele buscava muito do Senhor, né? Então, sim, ele leu, ele estudou outros ensinos, né, ministrados por outros profetas, e, afinal, o verdadeiro profeta jamais despreza o estudo sistematizado da Escritura. Ele era um homem da oração e também dos livros. Tinha visões, mas nunca abandonou a palavra escrita pelo nosso Deus. Então, com tudo que nós aprendemos sobre Daniel, e podemos ver que isso foi um dos segredos que ele encontrou de como viver na Babilônia sem ser da Babilônia, né? Sem se contaminar. Aí eu quero fazer uma perguntinha para você, jovem. Como você tem feito? Quais são as armas que você tem usado para vencer este mundo, né? Para ser servo do Senhor, para buscar a santidade do Senhor nesses últimos dias. Ser diferente, né? Isso aí, para buscar essa santificação do Senhor. Como você tem feito? Responde aí pra gente. Aí, jovens, é com vocês agora aí, né? Forte isso aí. Muito boa pergunta. Então, podem aí responder aí. Fica à vontade. Então, nós percebemos aí que Daniel, ele era diferenciado, né? Além, ele leu as Escrituras. E aqui na igreja, né, temos um método de leitura da palavra de Deus, que é justamente com o objetivo, né, para que a gente possa estar sempre atento àquilo que Deus está falando. Daniel, ele se interessou porque Deus havia falado, né, a respeito do cativeiro. Tá? Então, o cativeiro, na verdade, não foi uma casualidade. Foi uma determinação de Deus para o povo de Israel, porque precisava ser tratado. Tratamento, né? E ele vai descobrir isso justamente lendo as Escrituras, né? A palavra de Deus, ele vai entender. E a gente observa que, além da sistemática de ler as Escrituras, a palavra de Deus, Daniel foi um homem também de oração em jejum, né, Diácono Hermes? Sim. E nós passamos aí esse período, né, de oração e de jejum. E é interessante que a própria Escritura, ela nos orienta. Em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, em Atos 6:4 vai dizer bem assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, né? Como o próprio texto vai dizer, em Daniel 9 aí, no verso 3, ele diz o seguinte: e eu dirijo o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. A expressão saco e cinza é arrependimento. Humilhação. E assim, os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia, pastor Elias, irmão Gênesis e irmã Patrícia. Que disciplina, né? Só que Paulo, quando ele escreve a igreja de Tessalônica, diz bem assim: mas vocês crentes devem orar sem cessar. Então, uma continuidade. A irmã Patrícia, ela disse algo aqui que realmente os jovens têm que refletir sobre a questão do qual o posicionamento dos jovens, né? Será que estão agindo como Daniel, um homem que era separado, um homem que buscou a Deus e em santidade, em oração? Porque uma coisa que nós temos que aprender, pastor Elias, ser bem rápido, o dom é algo muito maravilhoso que nós temos. O dom, eles nos chamam para a mesa. Ele nos coloca na mesa. Interessante. Mas o caráter é uma escolha. A santidade é uma escolha. Ou seja, eu escolho não ver aquele filme na Netflix. Eu escolho não andar. Daniel, ele escolheu não se contaminar. Então é uma escolha. Muita gente às vezes está na mesa. Tem um dom. Judas também tinha, mas não tinha caráter, saiu da mesa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está falando em línguas, profetizando, até profetizando. Mas será que tem uma vida santa?
Verdade. E Daniel, ele escolhe ler as escrituras. Ele escolhe orar. Exatamente. Ele escolhe, né, jejuar, se humilhar. Isso aí. Né? Porque quem um barco de 2 remos, uma coisa puxa a outra. Oração e jejum são 2 coisas que andam juntas. Então, assim, nós estamos nesse período e os jovens eles têm que se atentar a isso, que a oração é um modo de nós nos humilharmos e nos achegarmos a Deus, assim como Daniel. Verdade. Contribuindo, né, a respeito do que foi falado de oração, né, o pastor Jair, ele costuma sempre comentar que a oração foi o meio que Deus usou para realizar suas obras por meio de nós, para nos atender, né? Então essa é justamente uma dádiva de Deus, um presente de Deus, né? De como que nós chegamos a Deus por meio da oração, correto? Bom, gente, nós falamos aqui a respeito da nossa escatologia, né? Sim. Então vamos agora conhecer a nossa fé a respeito do que fala a nossa escatologia pentecostal. Paz do Senhor, jovens! Hoje nós vamos ver como vai ser o fim dos tempos de acordo com a teologia pentecostal. Primeiro lugar, antes da grande tribulação, os mortos em Cristo serão ressuscitados e os que estão vivos também serão junto com eles transformados e arrebatados para o céu. Nesse momento, nós seremos recompensados pelas nossas obras, então participaremos da festa das bodas do Cordeiro. Mas, enquanto isso, o mundo vai passar por 7 anos de grande tribulação. Então a gente vai estar no céu em festinha com nossa recompensa e o mundo vai estar aqui sofrendo. A principal característica da grande tribulação é a manifestação do anticristo. Ele vai estar aqui fazendo a festa na terra, mas no mau sentido da palavra, e todo mundo que confessar Jesus vai ser morto. No final da grande tribulação, Jesus volta com muita glória para derrotar o anticristo e então ele estabelece o seu reino milenar, ou seja, reino que vai durar 1000 anos. E Jesus vai estabelecer o juízo final. Nesse momento, todos os ímpios serão julgados pelas suas obras, ou seja, vão ser mandados para o inferno de acordo com o que eles fizeram. Depois do juízo final, Deus estabelece o novo céu e a nova terra, onde a gente vai morar para sempre, 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 sem pecado, sem dor, sem morte e sem sofrimento. Mas é isso aí, jovens, vamos de volta para a aula. Não era um sonho, era realidade. Bom, jovens, então nós vimos aí a respeito do que é a escatologia pentecostal. Vamos agora para o tópico 2, que vai falar: Deus revela o futuro do seu povo. Direciono aqui de novo para a irmã Patrícia. Nós falamos que Daniel, ele leu, ele orou e ele teve a resposta de Deus. A resposta veio. E como que foi, irmã Patrícia? Gente, mais eu leio sobre Daniel, mais eu aprendo, entendo por que ele teve esse título, né? Essa história tão bem contada na Bíblia. Porque conta aqui, antes mesmo de terminar a oração, né? Mas ele estava com tanta intensidade naquilo que ele queria do Senhor, tão preparado, buscando tão de coração mesmo, que antes mesmo dele começar, o anjo já tinha, né? Aqui fala que o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele. E esse ser angelical, né, o mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Ele foi enviado, nesta ocasião, em resposta à súplica do profeta para lhe dar entendimento sobre a visão. Então, quando ele já estava com esse propósito, o Senhor já entendia, já conhecia Daniel, né? E no final aqui vai falar que, no versículo 23, porque ele era muito amado. Olha que intensidade, que intimidade, né, que a gente aprende com Daniel. E sim, a oração chegou rápido, né? Antes mesmo dele terminar de pedir, o Senhor já tinha respondido. Que tratamento, né?
Nossa, que honra, né? Receber uma palavra de Deus, de sermos Sim. que somos Muito amado. Muito amado. Na verdade, não amado, ele é muito amado. Muito. amado. Então, jovens, a verdade é que o Senhor, nosso Deus, ele tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Então, quando nós estamos com o nosso coração contrito, quebrantado, o Senhor tem prazer em ouvir aquilo que nós, né, queremos falar, aquilo que nós temos para apresentar a Ele, principalmente quando for uma adoração, né? Que legal, que bênção, né? Essa colocação da irmã Patrícia falando da relação, né? Da importância, né? Que Deus dá àqueles que o buscam. E a gente observa que a iniciativa de estabelecer uma comunhão é sempre do Senhor. Então Deus, ele quer estabelecer uma relação de comunhão. É claro que o homem, né, houve a queda humana, mas Deus, ele levantou aí, né, uma mediação. Então nós oramos hoje por meio de Cristo, né? Por meio de Cristo. Ele é o nosso mediador. E pegando justamente esta colocação, a gente observa que a resposta de Daniel, quem trouxe foi um anjo, né? Então, irmão Gênesis, eu quero perguntar, Daniel, então, orou ao anjo? Eu gostaria que você comentasse sobre esse fato. Não, na verdade, Daniel não orou ao anjo, né? Na realidade, a Bíblia nem permite que nós fazemos qualquer oração ou adoração aos anjos, né? Na verdade, os anjos são seres muito poderosos, né, que estão a serviço do nosso Deus, né, e eles estão aqui para, de certa forma, servir, né, a igreja, aqueles que um dia herdarão a vida eterna. Na realidade, os anjos até rejeitam qualquer tipo de adoração, né, conforme está escrito lá em Apocalipse 22:8. Eu quero ler aqui para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Ó. Apocalipse 22:8 diz assim, ó: Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, né, os profetas, e os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então o anjo repreendeu a João no momento em que João se prostra diante do anjo. Então, assim, essa história de que existe um anjo da guarda que está o tempo todo ao nosso redor ali para guardar a gente, isso não tem base bíblica, né? Segundo a nossa lição, né? E a prática dessa adoração ao anjo, até a lição nos fala aqui que o nome, né, dessa prática é angiolatria. É a primeira vez até que eu vejo essa palavra, mas ela está aqui na nossa lição. Então, assim, é idolatria, irmãos. Então, não existe essa prática de adoração ou a oração a qualquer anjo que seja. Verdade. Então, Daniel orou somente a Deus. A resposta veio por meio do anjo, né? Do mensageiro de Deus, que é um ministro. Que é um ministro, é isso, né? Aí. Para servir, no caso. É isso aí. Aqueles que hão de herdar a salvação, conforme verdade. A nossa lição. Perfeito, perfeito. Bom, jovens, nós vimos então aí o contexto que Daniel estava, né, quando ele recebe essas revelações. Nós vimos também aí a forma, né, como que qual era, né, como que Daniel ele vivia, né, em termos de oração, de jejum. Temos a resposta. Agora nós vamos entrar de fato, né, para tratarmos a respeito das 70 semanas de Daniel, como tem a nossa lição, né? Bom, o termo aí semanas significa 7, de modo que o anjo Gabriel ele estava se referindo a 70 períodos de 7 anos, ou seja, 490 anos.
Então é bom a gente também não se esquecer de que esses anos eles estão relacionados especificamente ao povo de Daniel, que no caso são os judeus, e também a cidade santa, né, que é Jerusalém. Então na sua oração a gente observa, né, como foi falado aqui pela irmã Patrícia, que as maiores preocupações de Daniel era que o seu povo fosse perdoado aí dos seus pecados, dos pecados contra o Senhor, também que a cidade, né, de Jerusalém ela fosse reconstruída, que o templo também de Jerusalém fosse restaurado. Essas são as questões, né, que aí o anjo Gabriel ele vai tratar nessa resposta da sua oração. Então o anjo Gabriel aí, ele explica que durante aqueles 490 anos, o Senhor ele cumpriria propósitos específicos com relação ao seu povo. Na verdade, são 6 propósitos que a gente pode observar na resposta, né, que o anjo traz para Daniel em relação ao povo. Então, os 3 primeiros, vocês examinando lá o texto, né, de Daniel 9, vocês vão observar que eles estão relacionados aos pecados, né, ao pecado da nação. E os 3 últimos vai falar sobre a justiça, né, a justiça de Deus que vem em relação a esses pecados. Então, esses 6 propósitos vão revelar as respostas, né, da oração de Daniel. E aí, o anjo aí, ele divide, né, esse 70 vezes 7, né, que são 490 anos, em 3 períodos significativos que a gente vai ver agora ao longo da nossa lição. Mas foi falado aqui pelo nosso irmão Gênesis a respeito da angeolatria. Então vamos ver o que é angeolatria e também angeologia, ok? Vamos lá. A paz do Senhor a todos. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês sabem o que é angelologia e angeologia? Se vocês não sabem, vem aqui que eu vou ensinar para vocês. Angelologia é o ramo da teologia que estuda os anjos. Os anjos, eles são criaturas espirituais criadas por Deus antes da fundação do mundo. E o nome deles, anjos, significa mensageiros. Eles são criaturas extraordinárias, possuem uma força e um conhecimento muito superior à de nós humanos. Mas mesmo possuindo esse conhecimento, eles não sabem de tudo. Eles não conhecem todos os planos e todas as vontades de Deus. Eles são servos do Senhor, assim como nós. Os anjos, eles não recebem adoração, pois eles também adoram somente a Deus e eles são seres invisíveis aos nossos olhos humanos. Mas, dependendo da vontade de Deus, muitas vezes Deus escolhe que eles se manifestem de formas visíveis, assim como vimos várias vezes durante a Bíblia. Existem também os anjos decaídos, que foram liderados por Satanás. Eles decidiram se rebelar contra Deus. E mesmo no passado, eles tendo sido anjos bons, eles escolheram pecar e por isso se tornaram anjos maus. E quanto à angeolatria, que é a oração e a adoração feita aos anjos, Deus proíbe essa prática, pois nós devemos orar e pedir somente a Deus, pois Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, dos homens e também dos anjos. Amém? Esse foi o Você Saber de hoje. Tchau! Bom, jovens, então, vamos então agora para o nosso último tópico da lição, que vai falar sobre entendendo as 70 semanas. E, novamente, aí eu me dirijo ao irmão Gênesis e pergunto, né, o que corresponde a essas 70 semanas? São referência a semanas, a dias, e o que você me diz? Na realidade, pastor, são 70 semanas de anos, né? É um estudo bastante grande, às vezes até difícil de compreensão, mas nós vamos tentar aqui dar uma pincelada aqui, depois o pastor, eu vou tocar a bola aqui pro pastor, que ele vai destrinchar melhor para vocês. Nós vamos, né? Essa escatologia aqui do livro de Daniel. Amém. Mas as 70 semanas de Daniel são divididas em 3 partes, né? Na lição está dizendo aqui que a primeira parte
né? Esse primeiro período ele se dá em 49 anos, né? Que foi deu-se no decreto da construção de Jerusalém, né? Que os estudiosos entendem que foi o rei Artaxerxes Longimano, eu acho que é isso, Longimano ou Longimano, né, pastor? Esse é o primeiro período aí. Palavra difícil. Palavra difícil. E aí a segunda parte, né, que foi de 62 semanas, que teve um período muito grande, que deu aí mais ou menos 434 anos, refere-se ao período da chegada do Messias em Jerusalém, quando ele é recebido em Jerusalém como rei ali. Então, a última semana, né, dessas 70 semanas, essa última semana, que se dão aí 7 anos, ela compreende o que está escrito em Daniel 9:27 e em Mateus 24:15. Veja como se trata uma profecia que ainda não se cumpriu. É uma profecia que ainda não se cumpriu. Que, na realidade, ela vai se cumprir a partir da saída da igreja da terra. E aí chegará o anticristo, e aí dá-se início a esse último período da profecia, a última semana de Daniel, né, que é o período da grande tribulação, que a igreja não vai estar aqui, que é uma tribulação para o povo de Israel e para aqueles que ficarem. Né? Então, a igreja não estará mais aqui, então dá-se esse período. É um período muito longo, né? Já se cumpriu 69 semanas, mas a última semana está à espera, né? Ela vai se cumprir a partir desse período que nós relatamos aqui, que é a volta de Jesus, e ela dá início. Mas, pastor, o senhor pode ficar à vontade. Não, foi muito bem um pouquinho mais explanado aí, né? Diácono Hércules. Muito bom. Bem entendido aí. O que eu assim, gostaria de ressaltar, né, dentro desse comentário é que o cumprimento dessas profecias foi justamente em meio a muitas dificuldades. A parte da reconstrução do templo, da restauração da cidade de Jerusalém, que se deu aí quando o rei aí Artaxerxes, né, ele assina o decreto e o povo volta ali juntamente com Neemias e Esdra. Eles tiveram muitas dificuldades, né, muitos contratempos, né, muitas investidas contrárias, mas a gente observa aí a fidelidade de Deus para que a sua palavra se cumpra. Esse outro período, né, que é o período aí que vai até a entrada de Jesus em Jerusalém, né, quando ele entra ali no jumento, né, e que eles proclamam ali, né, Hosana, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor, ungido do Senhor chegando, né, e finalizando aí o cumprimento aí, né, das 69 semanas de Daniel. A gente observa também que tudo isso foi com muita dificuldade, né? E Deus, ele se encarregou para que a palavra dele fosse cumprida de forma literal e de forma completa, mostrando, né, que Deus ele está na história, né, de que ele rege, né, e que o plano de Deus é um plano perfeito e um plano que certamente se cumprirá. É muito interessante, amados irmãos, a gente entender a palavra de Deus. Então a gente observa a vida de Daniel, o desejo de ler a palavra de Deus. Daniel só teve essas revelações pelo interesse que ele teve pela palavra do Senhor. E a gente observa que o povo de Deus, ele foi para o cativeiro justamente porque ele não deu importância à palavra de Deus. Se ele tivesse dado importância à palavra de Deus, o destino, né, teria, de repente, sido diferente, mudado, né? Ou aquilo não viria para o período deles. Então, isso é muito importante para nós, para vocês, jovens, que temos, né, as profecias, as palavras de Deus. Nós estamos falando aqui a respeito de uma coisa que ainda vai se cumprir. E a gente espera, né, que vocês se atentem a isso, se atentem à palavra de Deus, para que, quando chegar o momento, a gente não fique, poxa, eu perdi o meu tempo, né, eu poderia ter aproveitado, né, eu ouvi falar sobre isso. Então, ouvem a palavra de Deus, faça como Daniel, procura saber os planos de Deus, a vontade de Deus,
Porque certamente nós, assim, se assim fizermos, colheremos frutos como Daniel colheu, como a irmã Patrícia falou aqui, né? De sermos reconhecidos, de chamar de muito amado. Mas naquele dia vai ser diferente, né? Vai ser bendito, né? Do meu Pai, né? Possuir por herança. Então, é essa palavra que a gente quer receber, né? Quando essas coisas finalizarem, quando nós chegarmos ao fim da nossa carreira, tá certo? Então, é muito interessante, né? Deus, ele vai cumprir, né? Embora as pessoas... quando que vai ser essas coisas? Confie em Deus. Espere em Deus, que certamente essas profecias, essas palavras vão se cumprir. Um grande detalhe, né, pastor, é que como que Deus ele cumpre a sua palavra, né? Deus cumpriu as 69 semanas, ainda é essa última, e quando nós olhamos para a Bíblia e vemos várias promessas sendo faladas principalmente para jovens ou família, Deus cumpre a sua palavra. Nós, às vezes, que retardamos a promessa de Deus na nossa vida. Verdade. Quando Josué vai entrar em Canaã, Deus dá uma promessa para Josué falando assim, vocês vão ser prósperos, mas vocês têm que obedecer todos os meus mandamentos. Então, assim, Daniel era um homem santo, igual a irmã Patrícia aqui bem falou. Gênesis disse aqui como que Daniel era um profeta, o pastor tem falado, mas Deus não privou Daniel de Babilônia. Nós vemos, nós cantamos, tem até um louvor novo agora que nós cantamos, eu sou péssimo cantor, eu lembro mais das letras, minha esposa aqui é cantora. Um cantor, né? Nós temos um aqui. Minha esposa é cantora, assim, ela tenta também, mas ela canta bem melhor que eu, então por isso que Deus me deu uma pessoa que canta quando canta. E nós falamos de Daniel, né? Nós falamos de Elias, da unção que eles tiveram, mas Daniel, Deus não privou Daniel de Babilônia. Elias, Deus não privou ele de Acabe, né? Então nós vemos Ezequiel, mas ele não privou Ezequiel do vale de ossos secos. Então às vezes as pessoas elas querem, às vezes ser igual, mas será que elas querem a prova? Perseverar na oração. Exatamente. Quero ter a paciência de Jó, mas será que eu passaria pelas provações que Jó passou, né? Exatamente. Então, assim, mas uma coisa que eu gosto muito é da vida de José. Sempre quando eu tenho oportunidade de falar de José, eu gosto muito de José. Porque José, Deus também não privou José até dos irmãos dele. José, nós entendemos o plantio de Deus, né? Da seguinte forma, nós vemos Deus, quando nós vamos plantar, fazer um plantio, né, pastor? Primeiro nós jogamos a semente, né? Depois nós cavamos, jogamos a semente, depois ela cresce. Nós entendemos que a semente ela é a palavra de Deus. Quem dá o crescimento é o próprio Deus. E os irmãos de José, né, cavaram para ele e jogaram ele lá dentro. Para as pessoas, né, agora principalmente para os jovens, falando, às vezes um talento está sendo ali enterrado para o mundo, mas para Deus é um crescimento. Então, às vezes, o jovem está passando por algum tipo de dificuldade, ele não está sendo nem visto. Mas lá no final vai falar igual José. Olha, vocês fizeram tudo para mim que era ruim, mas Deus fez que se tornassem bênção na minha vida. Que bênção. Que legal. Daniel, né? É uma pessoa, assim, ímpar. E, como foi bem falado aqui, ele foi levado para um cativeiro, mesmo tendo tudo isso. Então, jovem, eu vi uma palavra esses dias, né? Acho que foi um louvor que falava que até quando Deus ele fecha uma porta, é justamente para nos preservar, para nos proteger, certo? Então, para Deus falar com João, ele leva ele para um exílio, né? Para a ilha de Patmos. Né? Ilha de Patmos. Né? Para falar com Paulo, né? Ou trazer essas revelações, ele manda Paulo para a prisão, certo? Então,
a gente acha que tudo vai ser bênção, mas vai ter momentos em que Deus vai usar essas dificuldades para falar conosco, para falar com você. Então, esteja bem atento. Esse comentário que o Diácono Hércules aí fez é muito relevante. É porque, às vezes, né, pastor, nós achamos que toda vez que nós estamos no deserto, nós achamos que é o diabo. Mas o texto diz que o Espírito de Deus que conduziu Jesus, né? Para o deserto. Então, às vezes, você está no deserto, foi Deus que está te colocando ali. E também, às vezes, nem sempre que a gente está no topo, foi Deus que colocou. Não foi assim, o diabo levou Jesus aonde? No alto de um monte. Então às vezes tem muita gente achando que está no topo, achando que é Deus que colocou, mas não é. Às vezes, bom se refletir. Agora, voltando a falar sobre as 70 semanas, agora falamos sobre as 69, né? Agora temos a última semana, né, irmã Patrícia? A 70ª semana. Nossa, vou me arriscar. A 70ª semana. Consegui. Então, ela pode ser dividida, a gente viu aqui, né? Que pode ser dividida em duas partes, duas metades diferentes, né? E a primeira é o reinado absoluto do anticristo, o príncipe, né? De acordo com Daniel 9:26, ele vai enganar todo Israel, fazendo uma aliança com o povo judeu, e buscará a adoração como se fora Deus, né? Profanando o santuário, o lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus em Mateus 24:15. E a segunda parte, né, terá início quando Israel se negar a adorá-lo, né? Aí então ele vai quebrar essa aliança e aí então virá de fato a grande tribulação. É interessante isso, né? Aí é sofrimento nunca visto, né? Diácono Hércules. Então, esse último período aí que foi comentado, né, pela irmã Patrícia em relação ao final, né? E como é que a igreja viverá nesse período? Então, pastor, como a irmã Patrícia mesmo, ela disse. Já deu um spoiler, né? Falou muito bem. Poderia ter falado. Vou destruir isso aqui. Falou muito bem. Falei 70ª. Demais. Então, assim, nós entendemos que haverá um intervalo, né? Uhum. Que é o tempo ali dos gentios. E Lucas 21:24 vai dizer mais especificamente disso. Mas Jesus, ele nos fala em Lucas 4 para nós anunciarmos o ano aceitável, né? O ano aceitável de Deus. Nós entendemos que nós estamos no período da graça, né? Período da 70ª semana, nós entendemos que a igreja já vai ter sido arrebatada, né? Nós não estaremos, segundo a nossa visão pentecostal, futurista e pré-tribulacionista, nós entendemos que a igreja estará com o Senhor nesse período e nós não estaremos aqui passando por esse período aí de tribulação. Então aí, como é que fala? Há uma parada, né? Exatamente. No cumprimento das 70 semanas, né? Então, as 69 semanas há uma interrupção. Isso. Aí entra aí um intervalo, né? Um período, que é o período, justamente, o período da igreja. Se a gente for observar o Antigo Testamento, a igreja, ela não como é que fala? Mencionada, né? Mencionada, né? A palavra de Deus diz, né, que é um mistério que Deus havia mantido oculto, né, no tempo do Antigo Testamento, e que ele só revela no tempo de Cristo e dos apóstolos. Perfeito. A gente pode observar. É forte demais, né? É só como é que. A Bíblia é perfeita, Deus, né? Deus, ele preparou, né? Tudo. Nós estamos num período, irmãos, que você tem que valorizar, aproveitar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então, o povo judeu, ele entendia que essa salvação, que ela como diz lá, né, Paulo, né, que é uma tão grande salvação, né? A graça de Deus, ela se manifestou, e como nós escaparemos se não atentarmos, né, para uma tão grande salvação. Então, essa salvação que veio hoje para nós, até o povo judeu, ele no início ali da igreja primitiva, houve uma certa
uma certa desconfiança, né? Os apóstolos eles foram entender isso com o passar do tempo, à medida que que o Espírito Santo ia revelando isso para ele. Mas Jesus já havia comunicado isso, né? Quando Pedro faz aquela afirmação, né? Que ele era o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, né? O ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala bem assim, que essa revelação não veio dele. Né? Isso veio do Pai que assim revelou. E ele diz que sobre o nome dele, né? Ele estabeleceria a sua igreja. Então aí começa a aparecer a igreja. E a gente observa isso também quando Pedro começa também, né? Abrir as portas do evangelho, né? E quando Jesus ele fala que daria a ele as chaves, né? Do reino. Então é Pedro que inaugura a igreja para os judeus, e é Pedro depois que inaugura a igreja para os gentios, né? Quando ele anuncia ali, né, para Cornélio, ele é até resistente a isso, e depois a gente observa, né, que Deus vai manifestando, né, a sua graça e revelando esse mistério, né, que estava oculto, né, para o povo judeu, né? Que isso foi se revelado no tempo do fim. Então, nós estamos nesse período. Então, esse ato, né, que a nossa lição fala aí, é a misericórdia de Deus. Nós estamos hoje no tempo dos gentios. Essas 70 semanas, há uma interrupção aí justamente para nós, né, recebermos isso, e Deus, depois desse período, com o arrebatamento da igreja, ele vai começar de novo a tratar com o povo judeus. Que coisa gloriosa, né? Bom, então nós estamos chegando ao final da nossa lição, e antes do final, a gente vai aí ouvir do nosso pastor em relação ao fim, né? Como é que vai se dar a manifestação do anticristo, né? O que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com o povo de Israel nesse período de grande tribulação que nós comentamos aqui. Olá, jovens, vamos pensar um pouco sobre a manifestação do anticristo. O anticristo se manifestará depois que a igreja for arrebatada. A igreja e o anticristo não podem conviver no mesmo espaço. A sua manifestação dar-se-á depois do arrebatamento. Os planos de Deus para a igreja distinguem-se dos planos de Deus para Israel. Paulo diz que quando terminar o período dos gentios, então Deus volta a trabalhar com Israel. Ou seja, o tempo da igreja gentílica acaba e Deus volta então a trabalhar com Israel. A grande tribulação tem características estritamente judaicas. São os 144 mil que serão salvos, 12 mil de cada tribo. O anticristo vai lutar contra Israel. Israel será o centro religioso do mundo. O judaísmo cristão voltará a ser a religião oficial. O cristianismo será uma religião deturpada, impura, falsificada e apóstata da grande tribulação. Será uma falsa igreja dirigida pelo falso profeta, a outra besta. Então, nós não teremos cristãos autênticos aqui, a não ser aqueles que vão se converter debaixo da pregação dos judeus. Então a igreja não conhece esse período porque ela vai estar no céu, nas bodas do Cordeiro, esperando 7 anos passar para Jesus voltar, para livrar Israel, para julgar o anticristo, o falso profeta, para lançá-los no inferno, para estabelecer o milênio, julgar as nações, e a igreja estará com ele o tempo todo. Deus abençoe você. Glória a Deus, que palavra abençoada, né, do nosso pastor. E agora nós vamos para um momento também muito importante, né, das nossas ofertas. Vai estar aparecendo aqui para vocês o QR Code, né, as nossas contas bancárias. E tem também o projeto Mil Valentes, né, que foi criado para comprar esse terreno, esse espaço aqui maravilhoso onde, né, nós fazemos a obra do Senhor. Então seja você participante desse projeto maravilhoso, né, para abençoar o reino de Deus. Prometeu, e se ele prometeu,
A paz do Senhor, jovens! E aí, tudo bem? Vamos agora começar um momento muito especial da nossa aula, que é o quiz. Quem será que irá acertar todas as perguntas hoje? Você estudou a lição, né? Então vamos lá. Pergunta número 1. Preste atenção, hein? Que profecia foi revelada pelo anjo após a oração de Daniel pelo seu povo? Alternativa A, das 12 semanas. Alternativa B, das 30 semanas. Alternativa C, das 92 semanas. Ou alternativa D, das 70 semanas. Eu acho que já deu tempo de responder, né? Então vamos lá. A alternativa correta, obviamente, era a letra D, 70 semanas. Vamos lá para o número 2? O que são as 70 semanas de Daniel? Alternativa A, são profecias especificamente sobre o futuro das nações. Alternativa B, são profecias sobre o fim do cativeiro babilônico da nação de Israel. Alternativa C, são profecias sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. Ou alternativa D, são profecias sobre a data do nascimento do Messias. Vamos lá? Se você respondeu letra B, são profecias sobre o fim do cativeiro babilônico da nação de Israel, eu acho que você precisa ler a Bíblia mais um pouco, né? Foi engraçado essa. A resposta certa é a letra C. São profecias sobre o futuro de Israel e a vinda do Messias. Número 3. Quando iniciaria o cumprimento das 70 semanas? Essa é fácil, hein? Alternativa A, no dia do nascimento do Messias. Alternativa B, no dia de Pentecostes, conforme Atos 2. Alternativa C, no dia que terminasse a construção do templo em Jerusalém. Ou alternativa D, quando o decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Agora que você já respondeu, vamos à alternativa certa. E a alternativa certa era a alternativa letra D, de Deus. Quando o decreto fosse emitido para reconstruir Jerusalém. Agora que todo mundo acertou, vamos para a quarta e última questão. E aí, você está preparado? Eu acredito que todos vocês já acertaram todas, né? Questão 4. Qual rei assinou o decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém? Vamos lá? Tempo na tela. Perfeito, João. Você está indo muito bem. Mas, e as alternativas da questão 4? Não se preocupe, irei falar elas agora. Vamos agora para as nossas 4 alternativas, que são alternativa A, Dário, alternativa B, Herodes, alternativa C, Nabucodonosor ou alternativa D, Artaxerxes. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa D, Artaxerxes. Pessoal, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado e tenham sido edificados com as perguntas e com a aula de hoje. Até a próxima. Tchau! Bom, jovens, então chegamos ao final da nossa lição de número 12 aí, que falou a respeito da oração de Daniel, das 70 semanas, e eu espero que você tenha aprendido, tenha guardado essa palavra, com os ensinamentos, possam assim como Daniel se voltar para a palavra, se voltar para a oração, na comunhão com o Senhor, e que você também possa divulgar, né, essa lição, essa aula com outras pessoas, para que a palavra de Deus possa também chegar para outros, né, irmãos, e assim serem abençoados. Então vamos chegar ao final da nossa lição. Então eu quero agradecer, né, o casal, irmão Gênesis, irmã Patrícia, diácono Hércules, e aprendi muito com vocês. E vamos para a nossa oração. Se vocês quiserem também falar alguma coisa, agradecer, pode ficar à vontade. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, auxiliando na lição bíblica dos jovens.
E é isso aí. Agradeço Foi um muito. prazer, que lição maravilhosa. Estamos aqui impactados mais e mais com a palavra do Senhor. Amém. Oração, vamos orar então para a gente Vamos terminar. orar, né? Deus amado, Deus bendito, nós estamos na Tua presença, Senhor, para agradecer ao Senhor por este momento que passamos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Glória a Deus. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um coração semelhante ao de Daniel, um coração íntegro ao Senhor. Ô Pai, aprendemos tantas coisas com Daniel aqui e pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer para nós este coração, um coração voltado para as Tuas coisas. Amém. Voltado para o entendimento da Tua palavra, para o conhecimento mais do Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada jovem dessa igreja, que o Senhor venha trazer, Senhor, sabedoria, Senhor, para cada um de nós, para cada jovem desta igreja. Nós rendemos graças ao Teu nome e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda há de fazer no meio de nós, no meio dos jovens, Senhor, dessa igreja. Continue, Senhor, dando força, sabedoria, inteligência, Senhor, para que esses jovens continuem, Senhor, na Tua presença. Que continue, Senhor, fazendo a Tua obra, ganhando almas para o Teu reino, Senhor, assim como eles têm feito. Rendemos graças ao Teu nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Amém. Amém, Glória a jovens. Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus.